política, né, ideológica, orgânica, política, que se dá a partir de Khrushchev e o 20º, 21º e 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Só que a grande questão é que o problema da restauração capitalista ele já foi abordado. O problema, a grande questão é que nem foi com Khrushchev. A gente considera que a União Soviética deixa de ser socialista em 1937. Resolvido de maneira completamente científica pelo presidente Mao Tse-tung e pelo Partido Comunista da China, como o capitalismo foi restaurado na União Soviética e os motivos disso. De forma que o Gustavo Machado, evidentemente que ele pode discordar do balanço do Partido Comunista da China, do presidente Mao Tse-tung e assim por diante. Entretanto, ele tem que demonstrar, ele tem que pelo menos falar dessa tese e explicar por que ela está errada. Ele não faz isso em nenhum momento. Porque ele não quer, porque ele não concorda. Se fosse, então eu tenho que mostrar que a tese cubana e falar, olha, eu tenho primeiro, antes de refutar o Fragoso, eu preciso refutar aqui a tese cubana. Eu preciso refutar a tese do Vietnã. Eu preciso refutar a tese atual da Coreia do Norte. Cara, eu vou fazer esse vídeo quando? Em 2050? Tá ligado? Não, pô, tá ligado? Não, o debate era sobre Trotsky e Stalin, não era sobre o, o próprio Gustavo vai falar mais para frente com o Breno sobre, né, Mao Tse-tung, processo chinês todo, mas o princípio, né, a base do debate era Stalin e Trotsky, então sobre Revolução Chinesa, sobre se China era socialista ou não, né? Sobre se as teses de Mao estavam certas ou não, sobre Stalin e Trotsky. Quem teria que puxar isso, eu acho, se fosse essa questão, seria o Breno, né? Eu nem sei se o Breno é masoquista, nunca vi qual seria a posição do Breno Altman sobre o processo da China, a Revolução Chinesa, né? Mas, partindo do princípio que ele seja o apoiador, quem teria que puxar essa tese seria o Breno, não o Gustavo, porque o Gustavo não apoia, né? Mas ele teria que puxar mesmo para discordar. Não, cara. Não, primeiro, qual é o tema. Segundo, quando ele discorda. Ele... Deveria pelo menos ter se referido ao presidente Mao, e ele não faz isso em nenhum momento. A gente vai mostrar depois o que ele vai falar do presidente Mao. E o fato concreto que ele faz, por que ele não mencionar o presidente Mao Tse-tung, é porque ele não conhece. A gente vai ver como... Lembra qual foi a afirmação olha a volta que ele deu. Isso aqui é uma tática de argumentação. Ele deu uma volta, tá? Em momento nenhum o debate ali era sobre Mao, sobre a China. O debate ali foi, olha, o Trotsky e o Lenin já tiveram treta, resumindo, assim, né? Já tiveram treta e tal, mas depois, né, o próprio Trotsky aderiu à tese de Lenin e ficaram bem partidos, digamos assim. Claro, depois disso, né, depois de 17, teve outras tretas, como eu tenho, gente, no meu partido, eu tenho tretas com ali dentro, né? Eu vou dizer quais são, porque é coisa que também tem, cara, tem, né? Por isso eu vou dizer que o camarada não é trotskista, o camarada não é comunista, ou que o camarada é antirrevolucionário, né? Não é isso, né? Você tretar com o camarada, né? Se você tem uma discussão, até uma discussão calorosa, uma discussão tensa, não significa que o camarada seja anticomunista, antitrotskista, anti não sei o quê, anti sei lá, né? Todas as afirmações de Gustavo Machado sobre as revoluções no geral giram em torno das revoluções da Europa. Ele não consegue compreender as revoluções fora da Europa dos países de terceiro mundo, né? E, em particular... Não, consegue, entendeu? Porque, assim, ele fala da Revolução Cubana, ele fala da Revolução Vietnamita, né? No próprio canal dele, ele tem vídeos sobre todos os processos, entendeu?
Sendo que o Gustavo, assim como eu, é morenista. O Naal Moreno, ele sempre citou, ele fez um trabalho de construção da elite em 1987 e 1982, desculpa, todo voltado para a América Latina, né? O Moreno tem milhares de obras, assim, inúmeras obras falando de processo revolucionário na América do Sul, Latina, na própria Ásia, processo da África. É inúmeros os textos do Moreno falando sobre esse tema, entendeu? Então, falar que não fala, não leva isso em conta é absurdo, né? Com, né, a gente, como morenista, a gente tem, né, até tem um livro do Moreno sobre esse tema que eu indico muito. É Ditadura Revolucionária do Proletariado, né? Um livraço sobre onde Moreno fala de Cuba, fala de, né, na verdade, inclusive nesse livro, o Moreno escreveu para uma polêmica sobre o caráter da União Soviética, mas ele fala de processos de alguns países que eram apoiados pela União Soviética no período, né? Isso deve ter de 70, 60, por aí. Da maior revolução armada da história, né? A maior revolução com maiores quantidade de massas camponeses e operários, mas principalmente camponeses que participaram, ele não menciona isso. Mas isso, novamente, não é esse o tema. O Gustavo falou que não. O Gustavo não está dizendo que a China teve uma revolução socialista. Inclusive, o Nahal Moreno, ele avaliava, né, o que aconteceu na China como uma revolução camponesa vitoriosa. Entendeu? O que veio depois é o problema, não foi a revolução em si. Né? E a gente defendeu a revolução chinesa, os trotskistas defenderam o Mandel, que não é um cara que eu tenho, ficou impressionadíssimo com a revolução, a ponto que ele ia querer fazer luta armada, a ponto, entendeu? O Mandel, então, quando ele viu a Revolução Cubana, ele ficou louco. Ficou maluco, ele queria conhecer o Che Guevara, ele queria conhecer o Fidel Castro, conheceu o Che, né? Virou um amigo do Che, virou um amigo do Fidel Castro, né? O que gerou aí, né? Vários problemas, né? Então, é assim, lógico se dizer uma coisa dessa, né? Sendo que o Gustavo nem tocou nesse esse tema. processo. E é como eu havia colocado, né? Isso é um dogmatismo, considera de uma forma completamente Cara, esse vídeo do Fragoso é muito pior que o outro que eu reagi, cara. É muito pior, ele tá realmente, sabe, distorcendo tudo que o Gustavo falou. Tá literalmente no foda-se, eu vou distorcer tudo que o Gustavo disse e dane-se, entendeu? Eu acho que isso alguém chegou para ele nos comentários, e falando, vai reagir o Gustavo, reage o Gustavo. Ele ficou pressionado, né? E fez um vídeo à moda caralha, com perdão da expressão. Foda-se, eu vou fazer aqui, falar qualquer coisa, falar que o Lênin era menchevique, que o Gustavo disse que o Lênin era menchevique, e foda-se, dane-se, já tá bom. É uma falta de respeito até com os inscritos, sabe? É uma falta de chamar os inscritos de burro, falar, vocês são um bando de burro, acredito em qualquer coisa que eu falo, então toma. Mesma coisa. correta, que o proletariado industrial é a maior classe do mundo, que não é a maior classe do mundo hoje, é o campesinato. A partir disso, ele retoma, né, as teses de Trotsky, que morre 5 décadas antes da dissolução da União Soviética, para explicar esse processo sem passar, sem abordar como a própria grande revolução chinesa e o Partido Comunista da China abordou este problema. Então, este é o primeiro problema. Não, cara, mas não precisa nem Trotsky, Moreno falava desse processo. Você conhece Moreno? Já leu essas teses do Moreno?
Acho que não, né? Acho que você já tá julgando, já, cara. Nitidão no Moreno, né? Entendeu? O próprio Broe tem escrito sobre a China, mas eu não vou citar muito o Broe, porque sobre esse quesito, porque eu nem conheço muito os estudos de Broe sobre esse caso, mas eu sei que ele tem, né? Estou falando, né? Isso é por falta disso que vários trotskistas, né? Falaram, escreveram, até atuaram nesses processos, até sofreram perseguições no processo. Eu vou te contar uma história para vocês. O Nahar Moreno, ele conheceu praticamente o mundo inteiro, né? Foi que nem o Trotsky, Moreno. Moreno, ele foi para o exílio, né? Na época da ditadura na Argentina, ele saiu da Argentina, foi para o Uruguai, foi para o México, foi para os Estados Unidos, acho que na França ele teve um período, e ele tentou entrar em Cuba. Um momento tentou entrar em Cuba, mas no aeroporto os caras mandaram ele de volta inclusive o Moreno teve aqui no Brasil, tá? Em 78, 79, teve aqui no Brasil. Mas ele foi expulso de Cuba, né? E o Raul Moreno, ele sempre foi o cara que tentou entender os processos evolucionários e não só isso, as suas contradições, né? Os seus erros, os seus balanços negativos, né? O Moreno, ele falava que o balanço negativo era mais importante do que o balanço positivo. Isso que o Moreno falava. Balanço positivo já se deu, sucesso, roupa, festa, alegria. Mas o balanço negativo é aquilo que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, entendeu? Então, o Moreno teve todos os processos, né? Inclusive na Brigada Simão Bolívia, né? E tudo mais. Que a Vamos gente tem lá. que se destacar. E bom, vamos começar com a primeira afirmação de que o socialismo no país só ele foi concebido com uma teoria de Bukhari em 23 e 24. Em primeiro lugar, o marxismo-leninismo ele vai compreender que todas as contradições do imperialismo eles vão intensificar cada vez mais as sucessivas crises que se abatem sobre ele, e por sua vez, isso tanto né, no primeiro mundo quanto no terceiro mundo, as colônias e semicolônias, o que vai gerar por sua vez uma frente única revolucionária internacional, tendo como direção a revolução proletária e como base as forças de libertação nacional por todo mundo, isso é Lenin, né, internacional comunista, contra uma frente mundial do imperialismo que se estabelece. Ok. Esse sistema imperialista ele vai ser constantemente abalado por essas contradições, né, vários países acabam sendo expulsos do mercado internacional por conta das constantes disputas que existem entre eles, o que torna possível que a revolução proletária, digamos assim, surja, em primeiro lugar, em um elo mais fraco, em um único país. Né? De forma que, inevitavelmente, essa revolução ela acontece em primeiro em um único país e tem-se a possibilidade de que demais países acompanhem essa revolução ou não. Isso que vai ser chamado de desenvolvimento desigual do capitalismo. Aí os companheiros perguntam, isso aí é de Bukhari, é de Stalin? Não, isso aqui é de Lenin. Avaliando aqui né, a história da palavra de ordem que existia na época. Não, mas isso, no caso, você está batendo em outros detalhes, João Pedro. A teoria da revolução. Isso está aqui, tá, gente? Vou mostrar o livro umas 40 vezes para vocês não achar que estou errado. Está aqui, tá? A fonte, ó. Teoria da Revolução Permanente, escrito em 27, o Lênin ficou morto, o Lênin morreu em 24. Revolução permanente, o Moreno nunca se tratou de fazer revolução internacionalista no mundo inteiro. Nunca. Sabe quem tratou disso? Marx. Essa era a teoria da primeira internacional, que foi apoiada por Lenin, foi apoiada por Trotsky. Né? Inclusive, foi apoiada por Stalin, no livro dele, Fundamentos sobre o Leninismo. O Stalin negou a Revolução Internacional, entendeu? Revolução permanente, isso que você não entendeu, são vários processos. Uma delas é construir uma grande internacional forte,
uma internacional combativa, né? Uma internacional como faz isso? O maior número de partidos no mundo possível. Por exemplo, digamos que hoje a elite, que é a internacional que eu faço, tem partidos no mundo inteiro. Pelo menos um partido bipartidário, né, que é um partido de todo, tem, tá ligado? Tem na Índia, tem no Japão, tem na Coreia do Norte, na Coreia do todo mundo. Isso já é o primeiro estágio, digamos assim, se bem que esse nome o Trotsky nem gostava muito de usar, mas seria o primeiro estágio da revolução permanente. Fazer a revolução permanente vai ser ganhar, João Pedro. Fazer a revolução permanente é construir internacional. Fazer uma mídia ampla que divulgue o trabalho dos trabalhadores. Depois desse processo de fazer um partido em cada país, digamos que na Índia, né? Vocês que gostam muito de falar do texto do Trotsky sobre a Índia, vamos lá. Digamos que na Índia tem o processo revolucionário, né? Trabalhadores pegando em arma, nem trabalhadores, não digo nem pegando em arma, mas uma greve geral de 6 meses, 8 meses de greve geral, pegando fogo, tal. O que a gente tem que fazer? É isso que o Trotsky fala. Os países, os partidos de outros países vão vanguardiar essa tentativa revolucionária, colocar na imprensa, colocar em debate suas figuras públicas de cada partido, de cada país, falar em entrevistas, falar em debate. Se tem eleições para presidente, para deputado, para governador, que tenha candidatos desse partido, esse candidato aproveitar o espaço dele dentro da disputa para falar, olha, está acontecendo uma revolução na Índia, clamamos aos trabalhadores que apoiem, fazer atos em outros países para que tenha um apoio massivo a essa revolução, entendeu? Isso é revolução permanente, meu amigo. Não é invadir país, não, rapaz. Isso tem trote. Se você ler, se você entender, eu acho que você é muito inteligente, muito sabido, sem entender, entendeu? Não tem nada disso. Agora é revolução internacionalista que vem de Marx, aí sim está no contexto de você, a partir de um momento, até mesmo invadir ou tomar o poder daquele país, né? Mas aí é uma outra questão, não tem nada a ver com a Revolução Permanente. E lembrando, Revolução Permanente não nega a Revolução Internacionalista e não nega, em hipótese nenhuma, a Revolução Nacional. E Revolução Permanente não é inimiga de pautas nacionais. Em hipótese nenhuma, entendeu? Em torno de uns Estados Unidos do mundo, ou Estados Unidos da Europa, como se colocava O cara só fez esse batalho, cara. ali entre 1916, o Lenin vai afirmar o seguinte: como uma palavra de ordem isolada, contudo, a palavra de ordem Estados Unidos do mundo dificilmente estaria correta. Primeiro, porque se funde com o socialismo. Segundo, porque pode ser erroneamente interpretada no sentido de que a vitória do socialismo em um único país é impossível. Pode também criar falsas concepções quanto às relações de tal país com os outros. O desenvolvimento econômico e político desigual é uma lei absoluta do capitalismo. Daí que a vitória do socialismo seja possível primeiro em alguns poucos, ou mesmo em um único país capitalista tomado isoladamente. O proletariado vitorioso desse país, tendo expropriado os capitalistas e organizado a sua própria produção socialista, se levantaria contra o resto do mundo capitalista, atraindo para si as classes oprimidas de outros países, incitando entre elas revoltas contra os capitalistas. E aí, quando a gente avalia Novamente, é uma falsa polêmica. Como eu disse,
o que é a revolução, é uma falsa polêmica. É óbvio que a gente tem que fazer uma revolução e algum. Como eu disse, tem uma revolução na Índia. Nós devemos apoiar essa revolução, propagandear essa revolução. Como a gente tem uma internacional, né, na nossa hipótese aqui, criamos, temos uma internacional que tem partidos no mundo inteiro, possivelmente vamos ter também na Índia. Tendo partido ali na Índia, a gente pode intervir, a gente pode usar aquilo, a gente pode colaborar com aquilo. Isso é revolução permanente. Isso que o Lênin disse está certo. Porque revolução permanente não se trata de você sair que nem louco, invadindo países e fazendo revoluções assim, a moda caralho, né? Entendeu? Sabe? Não se trata disso. Nunca se tratou disso, cara. Entendeu? Primeiro você tem que entender o que é revolução permanente. Depois você vai pro, no título do vídeo, espantalhos está escrito errado. Eu vejo os espantalhos. Tá mesmo, cara. Pior que tá, cara. Pior que tá, cara. Eu escrevi no celular, mano. Pior que tá, cara. Espantalhos, espantalhos. Esqueci do N. Pronto, obrigado aí ao. Quem é que disse? Pior que tá mesmo, cara. Obrigado por me corrigir. Ah, ah. Então, tá querendo ir, cara. Mas enfim, mas enfim, mas enfim, tá querendo ir, depois eu corrijo, tá ok? Mas obrigado aí, tá querendo o vídeo tá dando que não pode, porque passou da hora da transmissão, mas obrigado. Esse cara pensa que a questão do campeonato é algo só abordado por Mao Tse-tung. Possivelmente, sendo que o Marx elaborava isso, inclusive no Capital. Caralho, vamos continuar aqui, vamos continuar. A posição de Trotsky, ele vai negar essa análise. Ele não vai considerar que as contradições do imperialismo seriam suficientes para permitir essa ruptura em um único país. Tanto que, em 1906, ele vai afirmar que, sem apoio estatal direto do proletariado europeu, a classe operária da Rússia não pode se manter no poder e transformar seu domínio temporário em uma duradoura ditadura socialista. De isso não podemos duvidar nem por um instante. E, em 1924, 7 anos depois da Revolução de Outubro, isso não pode classe em um único ele vai negar todos os países, incitando entre elas revoltas contra os capitalistas. E aí, quando a gente avalia a posição de Trotsky, ele vai negar essa análise. Ele não vai considerar que as contradições do imperialismo seriam suficientes para permitir essa ruptura em um único país. Tanto que, em 1906, ele vai afirmar que, sem apoio estatal direto do proletariado europeu, a classe operária da Rússia não pode se manter no poder e transformar seu domínio temporário em uma duradoura ditadura socialista. De isso não podemos duvidar nem por um instante. E, em 1924, 7 anos. Na verdade, não é que tem que apoiar novamente, em 1906, o Trotsky não tinha elaborado João Pedro a Revolução Permanente, entendeu? Em 1906, apareceu pela primeira vez esse termo num texto, né, que não tem esse trecho ali, não lembro, mas esse trecho é outro. A palavra revolução permanente, porque o Trotsky, o que aconteceu em 1906, né? Aconteceu uma tentativa de revolução para derrubar os czares, teve uma tremenda greve geral, né? Teve confronto armado, né? E o Trotsky estava no meio disso, foi um dos incentivadores, né? Tudo aquilo mais, e foi preso, né? Dentro desse processo. E o Trotsky, erroneamente, né, isso a gente tem que falar,
O Trotsky achava que aquela revolução que estava ali, ela ia ser vitoriosa, porque tinha uma massa muito grande apoiando aquela revolução, e ainda mais a classe operária. Mas não foi o que aconteceu, né? E o Trotsky, na cadeia, ele começou a refletir sobre isso. Porque, porra, estava todo mundo com a gente, o que aconteceu, né? E o Trotsky, ele chega a uma conclusão: o fracasso da Segunda Internacional. Eu trato, porra, se a gente tivesse uma internacional combativa do lado da gente, talvez a revolução poderia ter sido. Se esse processo fosse mais expandido, se fosse mais organizado, seria, né? Esse processo. E aí que ele escreve, né, um livro, que é a primeira parte da Revolução Permanente, chamado Balanço de Expectativas, né? Ele faz um balanço e ele volta olhando, felizmente. Porém, sobretudo, entretanto, o Trotsky, ele ainda não compreendia direito, né? Ele não tinha a dimensão de como seria importante o papel de uma grande internacional e de um partido combativo nos países pelo mundo afora, né? Ele não tinha essa dimensão ele só vai ter depois da Revolução Russa, né, que ele vai analisar o processo também da Revolução na Alemanha, o processo em vários países que estavam tendo ali, inclusive na Itália e tal. E aí sim ele vai falar: bom, a gente tem que fazer um objetivo de criar partidos ligados a uma internacional. E a gente tem que criar várias estratégias dentro desses países, de ligar partidos, a sindicatos, e fazer uma ampla propaganda mundial, né? Propaganda, não agitação, tá? Propaganda. Às vezes as pessoas confundem. Fazer uma propaganda de maneira mundial, certo? Isso o Trotsky fala. Então, realmente, Juncker, eu acho que você está confundindo a teoria da revolução permanente ao nome revolução permanente, você está levando a pé da letra, entendeu? Porque realmente eu acho que esse nome é muito mal traduzido, tá certo? Esse nome é muito mal traduzido. Então eu acho que você precisava estudar o livro de Trotsky, as ideias de Trotsky, entendeu? Porque você está refutando nada. Você não está falando contra um trabalho de Trotsky, você não está refutando um trabalho de Trotsky, entendendo? Você está refutando nada, entendeu? E é uma coisa que o Trotsky não pregou, não disse, não falou, entendeu? Então você precisa ler e entender o que é a Revolução Permanente, né? Inclusive, eu acho que também Moreno, né? Para entender depois os processos do pós-guerra, dos anos 60, o Raul Moreno também é importante ser lido. Depois da Revolução de Outubro, ele vai republicar um texto no qual ele abordava a questão que Lenin havia se debruçado anteriormente sobre os Estados Unidos da Europa, Estados Unidos do mundo, dessa consigna e o problema da lei de desenvolvimento desigual do capitalismo. Vejam que ele abordou. Que o desenvolvimento capitalista em diferentes países é desigual é um fato absolutamente incontroverso. Mas essa mesma desigualdade é, em si mesma, extremamente desigual. O nível capitalista da Inglaterra, Áustria, Alemanha ou França não é idêntico. Mas em comparação com a África ou a Ásia, todos esses países representam a Europa capitalista, que amadureceu para a Revolução Social,
Que nenhum país deve esperar pelos outros em sua própria luta é uma ideia elementar que é útil e necessária repetir, a fim de evitar a substituição da ideia de ação internacional simultânea pela ideia de inação internacional expectante. Sem esperar pelos outros, começamos e continuamos nossa luta em nosso solo nacional, certo de que nossa iniciativa dará um ímpeto à luta de outros países. Mas, se isso não acontecer, então seria inútil, à luz da experiência histórica e das considerações teóricas, pensar, por exemplo, que uma Rússia revolucionária pudesse se sustentar diante de uma Europa conservadora, ou que uma Alemanha socialista pudesse permanecer isolada no mundo capitalista. Então vocês veem aqui claramente duas teses opostas, de socialismo, um país só de Lenin, e de revolução permanente de Trotsky, que seria impossível a uma revolução. Não, mas o Lenin não está falando de. O Trotsky aí não está falando de revolução permanente. O Trotsky aí está falando do internacionalismo. Está entendendo a confusão que você está fazendo, João Pedro? Ele não está falando de revolução permanente, ele está falando de internacionalismo. Como que o socialismo deve ser visto internacionalmente, né? Nos mundos. Eu sugiro um outro texto, quer ver? Que se chama O Programa de Transição. Esse pequeno livrinho, né? Que é a tática internacionalista de Trotsky, entendeu? Isso, a tática do programa de transição, que é uma outra programa, um outro departamento, vê o internacionalismo como, né, com o mesmo ponto de vista de Marx. Né? Marx ele via internacional, que o socialismo, o comunismo, seria internacionalista. O que o Trotsky faz a partir dos anos 30, ele começa a atualizar, digamos assim, esse termo de Marx, a internacionalidade. Né? Isso aqui, João Pedro, não é. João, chega aí, João. Chega aí, vem cá, João. Isso não é revolução permanente, não faz parte. Eu gosto de. Como é? Gabriel, peraí. Cara, eu não tô conseguindo botar aqui, peraí. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de ver poeta socialista calmo, mas quando ele ficar revoltado no vídeo, eu vou demais. Mas cara, dá raiva, porque ele tá confundindo duas coisas diferentes, internacionalismo com a revolução permanente. Até rimou, mano. Até rimou. Cara, revolução permanente não é a mesma coisa que internacionalismo, João Pedro. Não é, João Pedro. Não é, João Pedro. Não é. Olha só, cara. Sabe quem pregava o internacionalismo? Sabe quem fez digamos, essa teoria? Marx e Engels, João Pedro. Marx e Engels fizeram a questão internacionalista. Trabalhadores do mundo inteiro unidos, entendeu? Não foi o Trotsky. O Trotsky fez a revolução permanente. E nesse texto que você está lendo, ele está falando da teoria internacionalista marxista, que estuda países em desenvolvimento, países com menos desenvolvimento, países mais tendenciosos à evolução, países menos intencionosos da revolução. Quem fazia isso, João Pedro? Quem fazia isso, João Pedro? Marx, João Pedro. Olha só, João Pedro. Se desencadear, triunfar e se desenvolver. Realmente, nossa, ainda é 15 minutos ainda para. Calma aí. Gente,
Vamos de forma continuar. isolada no mundo. Só que veja, né, não basta apenas demonstrar que o Trotsky era um antileninista. Né? Ele podia estar certo, enquanto o Lenin podia estar errado, como o próprio Gustavo Machado sugeriu ali. Só que a prática demonstrou o contrário. Esse texto que o Trotsky republicou, ele foi em 1924, 7 anos após a vitória da Revolução Socialista de Outubro, no qual o Estado russo, o Estado soviético já estava ali em franca construção e o proletariado já havia mantido o poder no país por 7 anos. E aí, para sustentar a sua teoria diante desse fato consumado, o que o Trotsky vai fazer? Ele vai fazer o que o presidente Mao Tse-tung escreveu como roer os pés para fazer caber nos sapatos, que é distorcer a realidade para caber na teoria dele. Então veja o que ele falou. A afirmação, Vamos lá. repetida várias vezes em um programa de paz, de que a revolução proletária não pode ser levada a cabo a uma conclusão vitoriosa dentro das fronteiras de um país, pode parecer a alguns leitores ser refutada pelos quase 5 anos de experiência da nossa República Soviética. Mas tal conclusão seria infundada. Embora tenhamos nos mantido no sentido político e militar como um Estado, ainda não nos pusemos a criar uma sociedade socialista e nem sequer nos aproximamos dessa etapa. Enquanto a burguesia permanecer no poder dos outros países europeus, somos forçados, em nossa luta contra o isolamento econômico, a buscar acordos com o mundo capitalista. Ao mesmo tempo, pode-se dizer, com certeza, que esses acordos podem, na melhor das hipóteses, nos ajudar a curar alguns dos nossos males econômicos, a dar um outro passo à frente, mas que o avanço genuíno da construção da economia socialista na Rússia só se tornará possível após a vitória do proletariado nos países mais importantes da Europa. Vocês vejam, os trotskistas muito levantam a teoria de que Trotsky seria o sucessor natural de Lenin, né? Invocam aquele suposto testamento. O senhor vai comentar o texto, irmão? Sério? Você comentou o texto e foda-se. Cara, tá errado? Tá errado, cara. O que foi a NEP? O que foi a NEP, cara? Porra, tá. Se eu comentar também, eu vou comentar também. É, vamos lá. De Lenin para argumentar isso. Mas o fato, né, que o Trotsky faz aqui é que ele está certo e a revolução que está errada. É a revolução que não está caminhando da forma como ele esperava. Então, portanto, Não, 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 não. Nossa, cara, nossa. Hum, Nossa, mano, nossa, cara. Meu amigo, lê a história da Revolução Russa, cara. O Trotsky já começa a porra do livro saudando a revolução mais vitoriosa que já aconteceu na humanidade. Isso é frase do Trotsky, cara. Você tá doidão, mano? Onde que o Trotsky fala isso? Que ele não. Mano, que é isso, cara? Olha essa ideia, mano. Cara, acho que, meu amigo, revolução permanente não é contra a revolução nacional, cara. Não tem nada a ver. Novamente, eu vou explicar de novo que a revolução permanente não é possível, não é possível, cara. Cara, leia a porra do livro, cara. Olha só porque o Trotsky, é, falando uma continuação internacional da Revolução, ele acha que imediatamente o Trotsky foi contra a Revolução na Rússia. Tá vendo? Ó, a Rússia, o Trotsky acha que é socialismo, que ele quer que. Não, cara, não. Meu Deus do céu. teoria dele se confirma que estava certa. Vamos ver a diferença gritante que existe de posições em torno da possibilidade de construção do socialismo na União Soviética, na Rússia, a comparação de Trotsky com Lenin em 1923 e um dos seus últimos textos, um dos seus últimos documentos que ele, né, que ele pôde digitar em vida ainda. Uma vez que o poder do Estado está nas mãos da classe operária, Depois de morto é difícil, né? e uma vez que a este poder de Estado pertencem todos os meios de produção, só nos resta efetivamente a tarefa de cooperativizar a população. Conseguindo a máxima cooperativização da população, o socialismo realiza-se por si mesmo. O poder do Estado sobre todos os grandes meios de produção, o poder do Estado nas mãos do proletariado, a aliança deste proletariado com muitos milhões de pequenos e muitos pequenos camponeses, a garantia da direção do campesinato pelo proletariado, etc. Não será isso tudo que é Cara, necessário para a construção de uma sociedade socialista completa? Então vocês vejam que há absolutamente distinção de posições. não, cara, não é distinções de posição. Não tem distinção nenhuma, cara. O que o Lenin está falando é o que o Trotsky fala na história da Revolução Russa. Não tem nada, cara. Novamente, João Pedro, você não entendeu o que é revolução permanente. Você está criticando uma coisa que você nem entendeu o que é, cara. Revolução permanente não quer negar uma revolução nacional, uma revolução em um país. Não nega isso, não nega. O Trotsky não nega isso em lugar nenhum.
Meu Deus do céu, como Lenin cara. via ainda, em 23, a possibilidade, sim, de construção do socialismo, né, na Rússia, sem depender da Revolução Internacional, sem depender de que todos os países, né, se desencadeassem a Revolução e tomassem o poder, né, pela Europa, colocando aqui, de fato, que coletivização Olha, cara, porra. seria já um dos fundamentos para a construção socialista completa. Devo lembrar aqui, como a gente já abordou inúmeras vezes, quem concluiu esse projeto, o camarada Stalin, através da coletivização e da agricultura. Só que aí vamos abordar um ponto, né? O Gustavo Machado, ele afirma ali que a Revolução Permanente, né, ela teria sido com base de que não seria possível garantir conquistas democráticas dentro do capitalismo, e que seria necessária uma revolução socialista, e que a outra teoria era de que, na verdade, deveria se desenvolver o capitalismo na Rússia. Só que a grande questão, né, que esse palavreado esconde é o cerne dessa, deveria ser dentro ele afirma ali que a Revolução Permanente, né, ela teria sido com base de que não seria possível garantir conquistas democráticas dentro do capitalismo, que seria necessária uma revolução socialista, e que a outra teoria era de que, na verdade, deveria se desenvolver o capitalismo na Rússia. Só que a grande questão, né, que esse palavreado esconde é o cerne dessa polêmica, que era a questão camponesa e a direção do proletariado da Revolução Democrática. Lenin, ele havia colocado, no início dos anos Não, porque. Não, não. Sabe por quê? Porque nessa época, dessa polêmica, o Trotsky não tinha elaborado a Revolução Permanente ainda. Não tinha, cara. A questão camponesa com a questão proletariada, que Trotsky achava que o principal agente e único agente da Revolução Socialista, isso é erroneamente adquirido, era o proletariado e não o camponês. Entendeu? Não tem nada de revolução permanente nisso. Tem nada de revolução. O Trotsky nem tinha elaborado isso na época. O que o Gustavo quis dizer, que o modo geral, 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 bem geral, né? A teoria de Trotsky ela vai contra essa falsa teoria de apenas a democracia ou avançar o capitalismo para depois se desenvolver, entendeu? É, seria o suficiente para uma revolução, né? E como tinha o setor dos mencheviques, né, que apoiava esse programa de que o capitalismo precisava se desenvolver para depois chegar ao socialismo, entende? Então era de uma maneira geral, eu não estava falando de uma questão específica. 10, que o marxismo E elevou, por exemplo, nem da Revolução Permanente, porque a Revolução Permanente, nessa época, nem estava definitivamente estabelecida. Aparecia ali ou aqui uma das questões Trotsky lá no balanço de expectativa, mas ainda Trotsky não tinha elaborado essa ideia, não tinha realmente tentado por elaborar essa ideia, só em 27. Em 1927, Lenin já tinha morrido. proletariado dirigente do campesinato, e de que era a função do Partido Comunista, da direção do proletariado, né, dirigir o campesinato, unir-se a todo o campesinato, levar uma revolução democrática, portanto, entendendo que a diferença de revolução democrática burguesa e revolução socialista, e revolução democrática burguesa não significa desenvolver o capitalismo, né, simplesmente a conquista da terra para o campesinato, né, e garantia da soberania nacional, né, mas principalmente a Mas Trotsky não gostava disso. conquista da terra para o campesinato. Então era necessário levar Inclusive, alguns setores trotskistas defendeu, né, em alguns países de ditadura, fascista, fascista e revolução democrática. Então, a gente mais aliada a Moreno repudia essa ideia, né? Enfim, mas nem o Trotsky não gostava, nem ninguém disse que revolução democrática seria avançar o capitalismo, que diz é uma pauta que existia nos mencheviques que avançar o capitalismo. Inclusive, essa teoria chegou aqui com Caio Prado Júnior, tudo mais, que teria que. É, é, como se chama?
teria que expandir o capitalismo, né? Teria que ter uma revolução burguesa, capitalista, no seu auge, no seu máximo, aí os trabalhadores, né, no capitalismo avançado tomarem o poder, né? Se fosse isso, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França já seria socialista hoje em dia. Uma revolução permanente, nos termos de permanentemente estar revolucionando a sociedade, né, e avançar da revolução democrática para a revolução socialista, né, que é o termo que Marx inclusive usava, né, não tem nada a ver com a revolução permanente de Trotsky, estabelecendo uma ditadura democrática revolucionária de operários e camponeses para passar logo em seguida de forma ininterrupta a revolução socialista. E aqui fica claro, né, de que quando o Gustavo afirma de que Lenin e Trotsky tinham visões diferentes, Trotsky defendia a revolução socialista e a outra teoria era de que o capitalismo tinha que se desenvolver, aqui se refuta o comentário implícito de Não, Machado, essa batalha tá que Lenin seria, descontada. então, defenderia uma teoria menchevique. Como é que Lenin colocava? Mas é claro que esta será não uma ditadura socialista, mas uma ditadura democrática. Ela não poderá tocar nas bases do capitalismo sem toda uma série de etapas intermediárias de desenvolvimento revolucionário. Já pensou em morar na frente do metrô com parcelas a partir de R$ 499? E Calma aí. Ai, caralho. Peraí, que... Pô, aqui também, cara, aqui também caiu um pé d'água hoje à tarde, e aqui é foda, sabe? Aqui é foda que baixo brave. Então, eu tinha um negócio de bloqueador de propaganda, mas me falaram que não é interessante usar não, porque parece que perde até o canal. Mas eu vou dar um jeito nisso, não se preocupe. Aqui também choveu bastante, cara, à tarde. E aqui é foda, que quando chove muito, a internet vai pro saco. Aí eu fico com medo. Eu falei, ih, rapaz, eu acho que chuva de verão, né? Foda. Vamos lá. Pera. Vamos lá. Mais espantalho. Próximo espantalho. As bases do capitalismo sem toda uma série de etapas intermediárias de desenvolvimento revolucionário. Na melhor das hipóteses, poderá introduzir uma redivisão fundamental da propriedade da terra em favor do campesinato, realizar o democratismo consequente e pleno até a república, inclusive erradicar todos os traços serviços asiáticos, não apenas da vida da aldeia, mas também da vida da fábrica, dar início a uma melhoria séria da situação dos trabalhadores e elevar seu padrão de vida e, por último, mas não menos importante, transferir a conflagração revolucionária para a Europa. Tal vitória, de modo algum, tornará a revolução burguesa uma revolução socialista. A derrubada democrática não ultrapassará imediatamente o quadro das relações socioeconômicas burguesas. E, para fechar, que está ininterrupto ao socialismo. A partir da Revolução Democrática, começaremos Mano, o Pedro, mas o Gustavão disse que eu defendia a evolução, é, porque ele disse que o setor menchevique. O Lenin não era menchevique, cara. imediatamente, exatamente, na medida de nossa força, a força do proletariado consciente e organizado, a passar para a revolução socialista. Somos a favor da revolução permanente, não pararemos no meio do caminho. Sem cair no aventureirismo, sem trair a nossa consciência científica, sem correr atrás de popularidade barata, podemos e dizemos apenas uma coisa: ajudaremos com todas as forças todo o campesinato a realizar a revolução democrática, a fim de que nós, o partido do proletariado, possamos passar mais facilmente e o mais rápido. Gente, quer uma coisa? Vou dar uma dica para vocês. Eu acho que se todo mundo for em massa, eu acho que ele vai ver. Todo mundo aqui lá no canal dele, quando ele estiver ao vivo, e perguntar uma seguinte questão: o que é revolução permanente, Shogun? Todo mundo quer revolução permanente. Explica. O que é revolução permanente? Do Trotsky. Fala assim, do Trotsky. O que é a revolução? Quando ele responder que vai ter revolução no mundo inteiro, vocês mandem esse vídeo para eles. Você fala, então, olha o que o poeta socialista fala o que é revolução permanente. Amanhã eu estou pensando em fazer um vídeo no canal falando de revolução permanente. Eu fiz um sobre a Venezuela, né? Mas amanhã acho que eu vou fazer. Vou fazer, ou melhor, eu acho que eu vou fazer. É que agora eu estou no meio de uma auto-pesquisa, cara.
Eu ia fazer um curso, uma leitura conjunta da Revolução. Eu acho que uma leitura conjunta aqui no canal sobre a Revolução Permanente é uma boa. Possível a uma nova e mais elevada tarefa, a Revolução Socialista. Então, Revolução Democrática para resolver o problema da terra, do campesinato, e Revolução Socialista, né, se unindo a partir daí com o campesinato pobre contra o capital. Cara, o Trotsky. Bom, eu já falei, foda-se. Essa era a teoria de Lenin. Era isso que o Trotsky defendia? Muito pelo contrário. Né? O Trotsky argumentava que o proletariado não iria conseguir manter e garantir a aliança operário-camponesa durante o socialismo, porque haveria incursões contra a propriedade camponesa e que, por conta disso, Isso, não, é a mesma coisa do outro vídeo. Ele pega várias coisas que aconteceram em épocas diferentes, né? Coisa que o Trotsky falou em 40, coisa que o Trotsky falou em 17, 27, enfim. Parece que o Trotsky falava isso antes da Revolução do Rússia. Eles são errados, cara. E ele próprio admitia isso, cara. Entendeu? Até o Moreno tem coisas falando, pô, Trotsky com a teoria da Revolução, com a Revolução Camponesa, entendeu? Estava errado e tal. Cara, isso né, deveria varrer a maioria camponesa do país através de uma guerra, certo? Através do proletariado dirigindo uma guerra. Então veja aqui como é que ele coloca, inclusive, dos fundamentos da sua Revolução Permanente. Foi durante o intervalo entre 9 de janeiro e a greve geral de outubro de 1905 que as concepções sobre o caráter do desenvolvimento revolucionário da Rússia, que vieram a ser conhecidas como a teoria da Revolução Permanente, se cristalizaram gradualmente na mente do autor. A revolução não seria capaz de resolver seus problemas burgueses imediatos, a não ser colocando o proletariado no poder. E este último, ao assumir o poder, não seria capaz de se limitar à estrutura burguesa da revolução. Pelo contrário, precisamente para assegurar sua vitória, a vanguarda proletária seria forçado, logo nas primeiras etapas de seu domínio, a fazer profundas incursões, não apenas na propriedade feudal, mas também na propriedade capitalista. Nisto, o proletariado entrará em colisão hostil, não apenas com agrupamentos burgueses que o apoiaram durante as primeiras etapas da luta revolucionária, mas também com as amplas massas de camponeses que foram instrumentais para levá-lo ao poder. As contradições na situação de um governo operário em um país atrasado, com uma esmagadora maioria de camponeses, só podem ser resolvidas em escala internacional, na arena da Revolução Proletária Mundial. Ou seja, a questão do Trotsky. Aonde que ele falou, ô Pedro, varreu os proletariados? Aonde eu lê essa porra de. Caralho! Porra, mano. Calma aí, deixa eu ver calma, cara. Mano, o que Trotsky falava é o seguinte, né, na teoria da evolução permanente, ele fala isso. As contradições revolucionárias numa revolução existe. E pode existir revoluções democráticas camponesas, pode existir contradições entre os operários camponeses. Mas a gente, como dirigentes da revolução, temos que tentar arrumar isso, né? Como? Partido, com uma internacional, com sindicatos, com meio de votações, negociações. Isso é revolução permanente animal. Porra! Estuda direito essa merda, caralho! Porra! Caramba, mano! Você lê o bagulho aí e tá tirando, colocando coisa na boca do Trotsky, vai, ele, que o Trotsky não quiser, mano. Porra, mano. Entendeu? Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Toma juízo, mano. Toma juízo, cara. Lê direito, cara. Não é isso. Não é que o Trotsky queria varrer. Olha a ideia, mano. Pânico moral, mano. Pânico moral, cara. O Trotsky queria, velho. O Trotsky queria falar contradições. Inclusive, ele fala camponeses ali como exemplo. Podia ser, sei lá, os setores do correio, setores, sei lá, ferroviários. É um exemplo, cara. Eu estou dizendo, contradições existem. Que existem massas contra-revolucionárias. Existe, isso é fato. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Entendeu? Porra, mano, mas se fuder, mano.
né, com a Revolução Permanente, era de fato que ele não confiava nos camponeses e defendia, dada a imediata tomada de poder do proletariado, já nas suas primeiras fases, a incursão e a destruição, né, das... Eu não confiava nos camponeses. Cara, na Revolução Permanente, não se trata de revolução unicamente armada, meu irmão. Existem organizações revolucionárias, cara. Entendeu? E o Trotsky, ele nem sequer aprofunda na Revolução Permanente. Na Revolução Permanente, ele nem se aprofunda sobre a questão do camponeses. Inclusive, eu já li aqui um texto em que o Trotsky ele se corrige de uma fala, de uma posição que ele tinha que os operários, eu li aqui naquele vídeo que eu te respondi. Só que é o seguinte, né? Você faz de conta que eu não existo, porque, né? Que tem medo, é isso, tem medo, né? Tem medo. E outra, cara, se eu sou um merda, tá? Eu sou um merda. Perto do Gustavo Machado, eu não sei nada. O Gustavo Machado, ele sabe muito mais do que eu. Muito mais. Se eu estou encontrando falhas, né, no que você... Imagine Gustavo. Só imagina o Gustavo, João Pedro. Só imagina o Gustavo. Porque assim, o Gustavo ele conhece Trotsky e toda a questão da Revolução Russa muito mais do que eu. Mas muito mais mesmo. Entendeu? Então imagina o Gustavo. Imagina o Gustavo. Imagina você, entendeu? O Breno Altman, que fez esse debate com o Gustavo, que era Trotsky versus Stalin,